E aí, seres de trevas e seres de luz, vamos para mais um vídeo do chakras, falar do chakra laríngeo, na nossa garganta, comunicação, falar e ouvir. Ele, em sânscrito, traduzido para o português, significa o purificador. Então, tudo que nós falamos deveria ser purificado. Só que não. A gente tende a usar esse chakra de uma maneira muito errada, mas é porque a gente tem uma série de desequilíbrios. E vocês que já estão acompanhando a série sobre os chakras, já deu para ter uma noção como é complexo a gente se entender. Então, energeticamente, é um chakra de posicionamento, de limite, de iniciativa, de criatividade. É através da voz que a gente dá os comandos para a nossa vida. Lembra quando a gente escutava dos antigos que tudo que a gente fala acontece, cuidado com o que a gente pede. Né? Se você fala, a palavra solta é igual uma flecha lançada, não dá para segurar mais. Então tudo que a gente fala tem um peso. Né? E quando eu falo em colocar limites, é através da voz que a gente coloca o limite. Fala, olha, não gostei disso, não quero, obrigado, hoje não, Faro. Hoje não, Faro. Mas, de alguma forma, a gente consegue colocar um espaço para que as pessoas nos respeitem. É assim que a gente se comunica. Uma pessoa que não consegue se comunicar, ela fica introvertida, ela não projeta a ação da vida. Né? Quem fala, por exemplo, mais alto tem uma energia muito grande nesse chakra, precisa sobrepor aquilo. É uma força que existe. Então é sempre buscando o equilíbrio. A projeção verbal desta ação de criar alguma coisa é que faz a gente nos comunicar com as pessoas, aprender a ouvir e a hora de falar também. Eu acho que é um ensinamento antigo, né? Temos dois ouvidos e uma boca só, que é para a gente ouvir mais do que fala. No meu caso é difícil, porque eu falo bastante, mas eu também sei escutar. Então acho que estou equilibrado. Mas é isso, é um chakra muito bom. Os desequilíbrios desse chakra estão relacionados à arrogância, prepotência, insegurança, autorreprovação, submissão, apatia, fracasso, medo, não saber ouvir, não conseguir se expressar e incapacidade de colocar limites. Tá certo? A listinha tá aqui do lado e vai lá para a descrição do vídeo também. Vamos trazer alguns exemplos dessa questão da garganta. No plexo solar, eu falei daquelas coisas que a gente fica ruminando, que eu vou falar e não consigo e eu travo o movimento. Mas, por exemplo, uma pessoa muito tímida, ela não sabe falar não para as coisas. Ela vai aceitando e ela vai se tornando submissa àquilo. Numa relação onde eu quero anular a pessoa, eu não deixo ela falar. Eu falo por cima, eu quero falar que aquela voz, o que ela falou é bobagem, você não sabe o que está falando, você é doido, você não sabe o que fala. Eu vou minando o poder da pessoa de manifestação. Por isso que, dentro dos estudos espirituais, a gente sempre lê de posicionamento. Você precisa se posicionar naquilo que você quer. Não ser agressivo, porque é um desequilíbrio a gente gritar. Lembra que o nome do chakra, em sânscrito, é purificador, tá? Não agressor. E a voz, ela tem potência mesmo, ela alcança muitas coisas. Então a gente precisa dosar muito bem como a gente utiliza, tá certo? Então nesse exemplo, que eu fico segurando muitas coisas, então eu fico naquele processo de ruminar emoções, vou falar, não falo, vou falar, não falo, de repente eu quero falar e fico segurando aquilo, posso manifestar uma dor de garganta, entende? Uma inflamação nas amígdalas, uma inflamação de ouvido, entende? Então, eu preciso tomar cuidado e prestar atenção nos sinais do corpo para que eu compreenda quais emoções que estão envolvidas. Então, hoje, nós estamos passando por uma fase onde talvez seja o narcisismo que esteja muito alto, essa necessidade da gente ser o top das galáxias, faz com que a gente pare de ouvir. Então, isso também mexe com a nossa comunicação. Eu não tolero mais o outro, eu não respeito mais o outro, eu não aguento mais ouvir o outro. Eu quero me isolar, eu quero me fechar. Então isso também é uma incapacidade da gente buscar um equilíbrio, de entender que é possível ter outra opinião. Eu não preciso concordar. Eu também não preciso refutar tudo aquilo. Eu posso absorver, eu posso aprender. Recentemente eu fiz uma palestra lá no centro que eu trabalho, falando sobre isso. Como que nós estamos nos tornando cada vez mais reativos a ponto da gente não querer ouvir mais o outro. Então a gente não consegue mais entender dois lados.
entende? A gente não consegue ver outras perspectivas. Então eu sigo naquela religião, não escuto mais nada. Sigo aquele político, não quero mais saber de ninguém. Sigo aquele time e dane-se os outros. Aí o mundo ele fica muito desgastado, né? A gente fica muito assim, ignorante perante todas as possibilidades que existem. É claro que eu vou ter a religião que eu mais me afinizo, é claro que eu vou ter aquele político que eu tenho características mas que me preenchem ou que me representam, na verdade. É claro que eu vou ter um time de coração, mas isso não quer dizer que eu não vá ver os jogos de outros times, que eu não vá entender de futebol, que eu não vá ver outras situações políticas, que eu não vá estudar sobre outras religiões, nada impede uma coisa. Então, sair um pouquinho desse conflito que existe para que a gente não sature e para que a gente não vire papagaio também de ódio, né? Hoje em dia a gente tem uma retórica, um viés de ódio muito grande. O ódio ele se tornou uma ferramenta de manipulação, principalmente aqui nas redes sociais. Porque assim, através do ódio eu impacto vocês. Eu elevo a minha voz, eu imposto a minha voz, eu falo que chega, ninguém aguenta mais. Eu conquisto o seu coração, porque você também não está aguentando mais, entende? Então, assim, entender que a comunicação ela tem um motivo de ser, ela tem um viés, sempre vai ter. E que a comunicação é tudo nessa vida. Saber comunicar hoje em dia é saber passar o que você sente, é saber poder dar as suas opiniões, é saber poder escutar o outro, é se projetar para a vida de alguma forma. É um chakra que está relacionado ao plexo, que é potência. Então, através da voz, a gente comunica. Né? Então, a comunicação tem vários fatores interessantíssimos e nós somos uma sociedade de comunicação. Nós crescemos da união, nós nos desenvolvemos fisicamente e o cérebro se desenvolveu porque aprendemos a comunicar no coletivo. Entende? Quando a gente aprendeu a falar e se comunicar, a gente conseguiu evoluir muito mais rápido. Agora a gente está passando por um período que parece que a gente está evoluindo, mas não é. É só porque a gente está no limite. A gente não está aguentando mais engolir sapo. A gente não está aguentando, a gente está saturado. Então a gente precisa respirar. Por ser um chakra espiritual, a função da voz, a função da comunicação, do falar e ouvir, é muito importante. Não para a parte espiritual mesmo, mediúnica, mas para que a gente, falando as coisas, lembra quando eu digo para vocês que tudo que a gente fala, que a gente faz e que a gente pensa gera um impacto? Imagina a gente falando o tempo todo a mesma coisa. Imagina eu sintonizado na reclamação FM, reclamando de tudo, a todo momento. E percebam o seguinte, vamos fazer um parênteses aqui. A pessoa que reclama o dia inteiro, ela é um reclamador profissional. E um reclamador profissional, ele tem requintes de crueldade. Porque ele não reclama da água, ele reclama da textura da água, do sabor da água, da pressão atmosférica atingindo aquela água. Ele vai sentar numa cadeira, ele se preocupa com o tipo de estofado. Ele entra numa fila de banco, ele sabe identificar todos os problemas. O prato que ele pede vai ter um erro, porque ele não olha o geral, ele olha específico. Então é aquela pessoa que está tão habituada a reclamar e falar que às vezes ela nem consegue viver de outra forma. E aí imagina isso no campo energético próximo a ela, como é que funciona. Então, um reclamador profissional, aquele que se dedica de fato, né, que tem mestrado, doutorado, PhD em reclamação, ele é uma pessoa que está acumulando em torno de si um mundo extremamente acinzentado, onde tudo vai dar errado. Então é aquela pessoa que ela tem aquela competição de mazela. Eu curto isso. Por exemplo, assim, machuquei meu joelho. Nossa, eu tô com a perna doída. Eu também machuquei a perna. Não, mas as minhas costas estão doendo mais. Aí a pessoa vai escalando. Ela sempre tem que ser pior do que você. Prestador de serviço para ela, então, só faz coisa ruim. Na casa dela, é impossível ter alguém que faça alguma coisa boa. Por quê? Porque está sempre olhando com esse olhar, está sempre manifestando algo que vai ser uma coisa de reclamação. Então, por isso que a gente fala muito sobre ter gratidão pelas coisas. Encarar os problemas da vida com um pouco mais de serenidade e equilíbrio, olhando os fatos, não criando ideias, não idealizando mundos que não existem. Tá? Então, trabalhar a comunicação, se expressar de maneira coesa, faz com que a gente consiga abrir mais portas, faz com que a gente crie coisas melhores, relações melhores. Pensa num relacionamento entre duas pessoas, certo? Se não há diálogo,
não há comunicação, este relacionamento está fadado ao fracasso. Ah, porque vai dar separação, Ricardo? Não, porque vai ficar aquela coisa morna, às vezes gelada, fria, e aí a gente normaliza. Ah, mas casamento é assim mesmo. Essa merda. Então, assim, expressem as coisas. Não expressem as coisas quando chegar no ápice. Eu tô atolado até aqui de coisa e eu vomito tudo aquilo que eu quero. Mas aos poucos, vá comunicando. Olha, isso que eu gosto, isso eu não gosto, pô, não gostei do que foi dito. Né? Numa relação de trabalho, né, corporativa, saber impor os seus limites, colocar as coisas, entender que tem concessões que a gente precisa ouvir também. Mas é saber se posicionar em alguns momentos, tá? Isso para tudo na vida, tudo, tudo, tudo. Eu costumo me usar como exemplo, mas eu tinha uma questão muito difícil de comunicação. Eu era muito tímido. E hoje eu tô aqui gravando vídeo para vocês, dando palestra. Então, assim, é uma coisa que eu fui treinando em mim, treinando confiar no meu conhecimento, me conhecendo, estudando. Então, a gente pode treinar isso de uma maneira concisa, entender que a gente não sabe tudo. E tem uma frase muito boa, que é conhece-te a ti mesmo, né? Que eu acredito que seja de Sócrates. Né? Então, conhece-te a ti mesmo faz com que a gente saiba a hora de falar, a hora de não falar, a hora de respirar. Tem hora que a pessoa só quer ser escutada. E isso a gente deixou de fazer nesse mundo, infelizmente. A gente começou a priorizar só o que a gente quer e a gente ficou individualista demais. Mas a gente precisa entender que a gente está num coletivo. Tem horas que a gente precisa escutar o que está acontecendo, até mesmo, gente, de verdade, para a gente formar a nossa própria opinião. Senão a gente é papagaio de alguém, entendeu? Eu leio sobre várias vertentes, procuro estudar um pouco, conversar com as pessoas sobre várias opiniões seja do mundo espiritual, seja da parte de terapia, seja da parte até de comunicação, para que eu possa entender pontos de vista diferentes, para eu desenhar o meu caminho. Aí eu posso me comunicar melhor. Então, na vida é a mesma coisa. Se eu não dialogo, eu estou fadado a ficar enterrado naquele lugarzinho, submisso a alguma coisa, ou extremamente revoltado, né? Que é o caso do reclamador profissional. Ele é revoltado com tudo, com todos, tá tudo errado, todo mundo tem que mudar para que ele fique bem. Enquanto todo mundo não mudar, ele não consegue ficar bem. Aí ele não fica bem, ninguém muda, e aí é isso aí que a gente está vendo aí pelo planeta aí em grande quantidade. Tá bom? Então trabalhem esse chakra, porque vale. Treinem os seus ouvidos, treinem a sua fala. E respiração, gente. Respiração, eu acho que eu vou falar em todos os vídeos dos chakras. Respiração. Então, soltar. Olhar para o que é fato, tá certo? E além de todas as recargas energéticas que a gente tem, como reiki, jorei, passe magnético, magnetismo, radiestesia e afins, a gente também pode tomar cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente projeta, com aquilo que a gente está guardando dentro de nós, para que a gente não acumule tantas coisas ruins. Então cuidem da voz de vocês, aprendam a se escutar para que a gente possa escutar os outros. E se cuidem sempre. Até a próxima.